Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse centro de mesa em crochê. Gente, olha que lindo ficou esse centro de mesa. Mais um modelo fácil, rápido, econômico, com esse bico de acabamento que dá todo um charme na nossa peça. Esse centro de mesa, gente, eu fiz para combinar com o jogo de cozinha Sucesso de Vendas com Square, que já tem videoaula disponível aqui no canal. Fiz aqui, ó, nas mesmas cores. Gente, aqui no início eu utilizei, ó, a mesma cor que eu utilizei no Square do jogo de cozinha Sucesso de Vendas. Então, aqui, ó, eu fiz com o fio na cor laranja, branco, o multicolor de verde, e aí fui fazendo a minha peça, ó, toda com o fio na cor laranja, e os detalhes do bico de acabamento eu utilizei o branco e o laranja, e eu achei que ficou super lindo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse modelo e dessa combinação de cores também. Mas aqui no início vocês podem fazer também, gente, ó, todo com uma única cor. Pode trabalhar aqui toda essa base com o fio na cor laranja ou com a cor de sua preferência. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo uma outra peça que eu fiz todo com uma única cor aqui na base, né? Apenas o bico de acabamento que eu utilizei duas cores. Essa peça, gente, na minha tensão de pontos, o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Contando aqui de uma pontinha do picô até a outra, ficou com 67 centímetros de diâmetro. E eu utilizei 435 gramas de fio para fazer esse centro de mesa. Aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer para aumentar ou diminuir. Então, vocês podem fazer um suplá, dá também para fazer um tapetão, gente, vai ficar super lindo. E utilizando aí os materiais que você tem aí no seu ateliê. Vou mostrar agora para vocês uma outra peça que eu fiz com a base toda com uma única cor. E fiz também o mesmo modelo, só que aqui, ó, o início da minha peça eu trabalhei todo com uma única cor. Então, aqui eu trabalhei com o barbante na cor salmão e cru, mas eu utilizei as duas cores apenas aqui para os detalhes do bico de acabamento, gente. E olha que lindo! Então, parece até outro modelo, né, gente? Mas é o mesmo modelo. Mais uma opção aqui de combinação de cores para vocês aí fazer centro de mesa, suplar, tapete, fica super lindo. Gente, eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Utilizei aqui o fio número 6 e a agulha para crochê 3,5 milímetros. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça trabalhando aqui com o fio número 6, na cor laranja, com agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Seguro aqui o meu fio, gente, eu vou iniciar trabalhando aqui, ó, um círculo mágico. Então, eu seguro aqui o meu fio, ó, vou vir aqui e vou puxar essa laçadinha e vou fazer aqui a minha primeira correntinha, dessa forma. Se você não quer iniciar a sua peça, ó, com o círculo mágico, você pode iniciar a sua peça trabalhando aqui um cordão com 5 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo e inicia aqui as correntinhas para dar altura de um ponto alto. Eu fiz a minha primeira corrente, vou fazer mais uma e duas. Fiquei com um total de 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto, e mais uma corrente que será de separação. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, novamente, ó, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar um total de 12 pontos altos, cada um deles separados por uma corrente. Lembrando que 12 pontos altos contando com as 3 correntes que a gente fez aqui, ó, para dar altura de um ponto alto. Bom, gente, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Agora, eu vou pegar aqui, gente, esse fio, ó, eu vou puxar esse fio aqui para fechar esse círculo mágico que a gente fez, ó.
Então, agora, fiz a minha correntinha. Eu vou vir aqui, eu vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cores. Se você não quer fazer a troca de cores, você vai caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de uma corrente, ó. Então, eu vou laçar aqui e eu vou cortar esse fio. Cortei aqui o meu fio. Vou pegar esse fio aqui, gente, ó, e vou trazer aqui para o intervalinho de uma correntinha, ó, só para facilitar a hora do arremate, ó. Então, trouxe aqui para o intervalo de uma correntinha. Agora, eu vou pegar o meu fio, ó. Peguei aqui, gente, o fio branco. Agora, ó, eu vou vir aqui em qualquer um desses intervalinhos, eu vou aqui nesse intervalinho onde eu trouxe esse fio, ó, para facilitar o arremate, vou pegar esse fio aqui e vou prender esse fio nesse espaço de uma correntinha, ó, fazendo uma correntinha. Agora, eu faço mais 1 e 2. Ficou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo de uma correntinha. Ó, esses 2 fios aqui, gente, ó, ficam juntos e facilita a hora do arremate. Então, aqui eu fiz um grupinho de 3 pontos altos, ó, sobre o mesmo intervalo aqui de uma corrente. Faço uma corrente de separação. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha e vou repetir um grupinho aqui de 3 pontos altos. 2, 3. Aqui ficou 3 pontos altos, porque foi 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Ficou um grupinho de 3 pontos. Uma corrente, laço o meu fio, ó, vou vir no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e vou... Então, gente, eu vou seguir trabalhando essa sequência, ó, para cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. A gente vai ficar com um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos nessa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta, tá ficando assim. Quando finaliza essa volta, a gente bota aqui a nossa peça sobre a mesa, gente. E fica assim. Se você estiver fazendo essa carreira, ó, e você vir que ela tá totalmente embabadada, gente, ao invés de fazer grupinhos de 3 pontos altos, pode fazer grupinhos de 2 pontos altos, que vai dar certo também. Então, aqui eu fiquei com um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui, novamente, eu vou cortar esse fio. Cortei aqui o meu fio, gente. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou trazer para o intervalo de uma corrente para facilitar a hora do arremate, ó. Então, trouxe o fio aqui para o intervalo de uma correntinha. Vou pegar o meu fio na cor verde. Esse verde aqui, gente, é um verde multicolor, mas vocês podem trabalhar aí. Vocês podem trabalhar com a cor de fio de sua preferência. Então, eu vou vir aqui, gente, ó, nesse intervalinho aqui de uma correntinha. Vou pegar esse meu fio, vou prender aqui nesse intervalo de uma corrente, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais 1 e 2. Fiquei com um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, agora eu vou vir aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. Contando aqui com as 3 correntinhas, fiquei com um total de
3 pontos altos. Uma corrente de separação. Vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar. Ó, depois a gente vai arrematar esses fios. Vou trabalhar aqui um grupinho de 3 pontos altos novamente, ó. Quando a gente arruma, gente, ó, vocês vão ver que vai ficar bem retinha a nossa peça. Uma corrente. Vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente. Então, gente, aqui, ó, para cada intervalo de uma correntinha, a gente vai trabalhar um grupinho de 3 pontos altos com uma correntinha de separação, ficando novamente com um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Fiz aqui um total de 12 grupinhos com 3 pontos altos, ó. Fica bem certinho agora a nossa peça, gente. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Como eu falei para vocês, se você tá fazendo esse início aqui, gente, essa base toda com uma única cor, você não precisa cortar o seu fio. Você vai caminhando com um ponto baixíssimo para o intervalo de uma corrente. Então, aqui, ó, eu vou cortar o meu fio novamente, porque agora eu vou trabalhar com o fio na cor laranja. Então, aqui eu cortei esse meu fio e vou trazer para o intervalo de uma corrente para facilitar a hora do arremate. Ficando assim. Olha que lindeza, gente. Dá para trabalhar aí com o material que você tem no seu ateliê e fazer peças lindas. Então, agora, gente, ó, eu vou trabalhar com o mesmo fio que eu iniciei aqui a minha peça, o fio na cor laranja. Eu vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente, ó, onde eu trouxe esse fio para facilitar o arremate. Eu vou vir aqui e vou prender esse fio, gente, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 3 correntinhas. Fiquei aqui com um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. No mesmo intervalo de uma corrente, um ponto alto. Laço meu fio, no mesmo intervalo, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiz um total de 3 pontos altos. Contando aqui com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, fica com um grupinho de 4 pontos altos agora. Uma corrente de separação, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha. E aqui, gente, ó, para esse próximo intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de 4 pontos altos. Então, gente, aqui eu vou fazer um grupinho de 4 pontos altos. Fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Uma corrente, vou vir no próximo intervalo de uma corrente e vou repetir mais um grupinho de 4 pontos altos aqui nesse intervalo de uma correntinha. Uma corrente e vou seguir agora, gente, trabalhando, ó, grupinhos de 4 pontos altos para cada intervalo desse, ó, de uma correntinha, ficando agora com um total de 12 grupinhos de 4 pontos altos. Essa será a sequência. Eu vou contar aqui como a volta de número 1 com a cor laranja, gente, porque agora, as próximas voltas, eu vou trabalhar com o fio na cor laranja. Então, eu vou contar aqui como a volta de número 1 com a cor laranja. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta. Então, aqui ficou um total de 12 grupinhos de 4 pontos altos com uma corrente de separação entre um grupinho e outro.
Aqui fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a minha volta de número 2. Então, eu faço 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio e agora sobre esse mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto, ó. Então, aqui, gente, eu fiz 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Ficou um grupinho agora de 5 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou vir no próximo grupinho, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E sobre o último ponto de base, 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto. Uma corrente e vou seguir trabalhando assim, ó, por todos os grupinhos. Na carreira anterior, na volta anterior, a gente tinha um total de 12 grupinhos de 4 pontos altos. Nessa volta aqui, gente, ó, que é a volta de número 2 com a cor laranja, ó, chegando aqui no último ponto, a gente faz um aumento, ó, que é 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, essa volta de número 2 com a cor laranja, a gente vai ficar com um total de 12 grupinhos de 5 pontos altos com uma corrente de separação entre um grupinho e outro, ó. Vai ficando assim. Então, essa será a nossa sequência. Vamos trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta de número 2 com a cor laranja. Fiz a minha corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a volta de número 3, fazendo 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto para cada um dos grupinhos, com uma corrente de separação, ó. Vou ir no próximo grupinho, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ó. No próximo ponto de base, 2 pontos altos agora sobre esse mesmo ponto de base, ó, porque a gente tá trabalhando um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, ó. Então, a gente trabalhou ponto alto sobre ponto alto, um aumento no último ponto. No próximo grupinho, ponto alto sobre ponto alto, um aumento no último ponto. Essa será a nossa sequência. Vamos trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça, ficando agora com 12 grupinhos de 6 pontos altos. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta de número 3 com a cor laranja. Chegando aqui no final, vou vir na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, agora eu faço 1, 2, 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base, ó.
Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar mais um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Uma corrente. Venho no próximo grupinho e repito, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, gente, chegando aqui, ó, no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, uma corrente. Vou seguir trabalhando assim, gente, ó, um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, seguindo, fazendo aqui a mesma repetição que eu trabalhei aqui, ó, junto com vocês. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3... Estou trabalhando a volta de número 4. Nessa volta de número 4, a gente vai ficar com 12 grupinhos de 7 pontos altos. A gente iniciou trabalhando 12 grupinhos de 4 pontos altos. Na próxima, 12 grupinhos de 5. Na próxima, 12 grupinhos de 6 pontos altos. Nessa carreira, 12 grupinhos de 7 pontos altos. Na próxima carreira, 12 grupinhos de 8 pontos altos. E assim por diante, porque a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, ó. Sempre vão colocando a peça de vocês sobre a mesa para ver se tá ficando certinho, se não tá ficando embabadado, se não está ficando repuxado. E você pode fazer a troca de agulha, né, gente? Igual eu passei aí certinho para vocês. Então, aqui, eu vou trabalhar um total de 15 voltas, contando a partir aqui da primeira volta com a cor laranja. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4 voltas, vou concluir as 15 voltas contando a partir dessa primeira volta com a cor laranja e volto para a gente dar sequência. Isabela, se eu quiser fazer o meu centro de mesa maior, você pode fazer aí com mais voltas, pode fazer a quantidade de voltas de sua preferência. Você pode fazer com mais voltas para ficar maior ou com menos voltas, né, para o seu centro de mesa ficar menor. Eu vou explicar para vocês como fazer para o bico de acabamento dar certo em qualquer tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça. Vocês podem fazer também, gente, suplar. Trabalhando dessa forma, vocês vão fazer com menos voltas, né? Como eu vou fazer aqui um centro de mesa, vou trabalhar essa repetição. Vou trabalhar essa repetição até ter um total de 15 voltas e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui. Então, a minha peça, ó, tá ficando assim. Eu fiz com um total de 15 carreiras. Como eu passei para vocês, vou contar aqui junto com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 voltas. E aqui, gente, ó, na volta de número 15, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos, ó. Então, aqui, a gente ficou com um total de 12 grupinhos de 18 pontos altos na volta de número 15. Quer fazer a sua peça maior, você continua fazendo essa sequência com aumento, ó, no último ponto de cada um dos grupinhos. E como eu falei para vocês, se você quer fazer a sua peça menor, você faz com menos carreiras. Agora, gente, ó, chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a volta de número 16. Para fazer a volta, gente, de número 16, eu vou fazer toda com ponto alto. Eu não vou fazer correntinhas de separação. Então, aqui, eu faço 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui a minha sequência de um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Então, eu vou seguir trabalhando aqui os meus pontos altos até chegar aqui no último ponto desse grupinho. Então, gente, ó, segui trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos
sobre o mesmo ponto de base, igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. A diferença, gente, dessa volta de número 16 é que aqui, ó, onde eu fiz uma correntinha de separação, eu vou fazer um ponto alto sobre esse intervalo de uma correntinha. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando assim, ó, dando a volta em toda a minha peça. Então, não vai ter corrente de separação. Sempre que tiver aqui, ó, o intervalo de uma correntinha, vocês vão trabalhar um ponto alto sobre o intervalo de uma corrente. Ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui no último ponto de cada grupinho, a gente vai trabalhar um aumento no último ponto, exatamente igual a gente fez aqui, ó. Então, essa será a nossa sequência. Vamos trabalhar assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Então, fiz ponto alto sobre ponto alto. No último ponto, eu trabalhei um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. E para o intervalo de uma corrente, eu fiz um ponto alto. Chegando aqui no final, ó, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu cortei, gente, o fio, ó. Então, gente, cortei aqui o fio na cor laranja, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Vou trabalhar com fio na cor branco. Se você não vai fazer a troca de cores, você não precisa cortar aqui o seu fio. Você vai prender com ponto baixíssimo, da mesma forma que eu fiz aqui, e vai subir 3 correntinhas. Como eu vou fazer a troca de cores, então, ó, peguei aqui o meu fio. Pode ir em qualquer um desses pontos altos, pode iniciar aqui também, gente, onde a gente cortou o fio. Ó, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar esse fio aqui e vou trazer ele para esse ponto alto aqui ao lado, ó, só para facilitar a hora do meu arremate. Vou pegar o fio branco, vou vir aqui, ó, bem nesse ponto alto, onde tá esse fio na cor laranja, para facilitar o meu arremate. Vou vir aqui e vou prender esse fio, fazendo aqui, gente, ó, uma laçadinha, ó. Então, vou vir aqui, vou puxar o meu fio e vou fazer uma laçadinha. Ao invés de fazer essa laçadinha, se você quiser fazer um nozinho, pode fazer que vai dar certo também. Essa laçadinha, ela já vai ser contada como a minha primeira correntinha. E vou fazer agora mais duas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço meu fio, ó, depois eu vou arrematar esses fios. Os dois fios aqui estão juntos, gente, ó, eu faço 2 nozinhos para arrematar, então, facilita aí a hora do meu arremate, ó. Vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Então, agora, ficou um grupinho, ó, de 3 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes de separação. Agora, eu vou pular apenas um ponto de base. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto, ó. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Formou aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, eu pulo apenas um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. 2 correntes de separação. Essa será a nossa sequência, gente, ó. A gente vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos, 2 correntes de separação e pulando apenas um ponto de base, seguindo assim, dando a volta em toda a peça. Essa volta, gente, a gente precisa ter uma quantidade dessa de grupinhos, ó, de 3 pontos altos, que seja par, para dar certinho. Então, gente, independente do tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça, essa volta aqui, que é a volta, ó, a gente fez 16 voltas, né, com o fio na cor laranja. Então, aqui, essa volta é a primeira volta com grupinhos de 3 pontos altos. Precisa ter uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que seja par, para o bico de acabamento dar certinho. Se você está fazendo a sua peça maior ou menor, independente do tamanho, precisa ter uma quantidade dessa de grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Então, sempre pulando um ponto,
de base, venho no próximo ponto e sigo a minha sequência de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Vou seguir trabalhando assim até chegar no final. Então, gente, ó, finalizei toda a minha volta, segui trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos, 2 correntes de separação e pulando apenas um ponto de base. Chegando aqui no final, gente, ó, sobrou um ponto e deu certinho. Tá fazendo a sua peça, chegou aqui no final e sobraram 2 pontos, Isabela, vai dar errado a minha peça? Não, gente, não vai dar errado. O importante é que nessa volta vocês tenham uma quantidade de grupinhos que seja par. Independente do tamanho que você está fazendo aí a sua peça, tem que ter uma quantidade de grupinhos que seja par. Então, se você precisar em 1 ou 2 intervalos desse pular, ao invés de pular um ponto de base, pular 2 pontos de base, se você precisar fazer alguma adaptação, né, dependendo do tamanho que você está fazendo a sua peça, vocês podem fazer. Mas precisa ter uma quantidade que seja par. Aqui, para minha peça, né, nesse tamanho que eu estou ensinando aqui para vocês, ficou com 60 grupinhos de 3 pontos altos. Então, deu uma quantidade de grupinhos pá, para dar certinho o bico de acabamento. Chegando aqui no final, gente, ó, fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Eu já cortei esse fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor laranja. Se você não for fazer a troca de cores, você vai caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntes. Ó. Eu vou trazer esse fio aqui, gente, para o intervalo de 2 correntes, para facilitar a hora do arremate. Mas vocês podem iniciar aqui em qualquer um dos intervalos de 2 correntinhas. Então, agora, ó, vou pegar o meu fio laranja novamente. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha. Essa laçadinha será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais 2 para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo e agora eu vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntes iniciais, a gente fica com um total de 3 pontos altos, né? Ficou com um grupinho de 3 pontos. 2 correntes de separação, laço meu fio. Aqui, eu vou vir, ó, no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos novamente, ó. 2, 3 pontos altos, ó. Ficou assim. Fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito. Então, gente, essa volta aqui, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo. Então, aqui, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse, ó, de 2 correntinhas, dando a volta em toda a nossa peça. Eu vou finalizar essa volta, gente, ó, com o fio na cor laranja, trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Quando eu finalizar essa volta, eu vou cortar o meu fio e vou trabalhar com o fio na cor branco, que é a mesma cor que eu trabalhei aqui, ó, na primeira carreira com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, finalizo essa volta e vou fazer mais uma volta com o fio branco, né? Trabalhando grupinhos também de 3 pontos altos sobre os intervalos de 2 correntinhas. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e volto pra gente dar início, né, ao bico de acabamento. Então, a peça vai ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, eu fiz aqui, ó, uma volta com fio na cor branco. Fiz uma volta, né? Iniciei aqui essa volta com fio na cor laranja junto com vocês. E aqui, gente, com fio branco, novamente, seguindo a mesma repetição que eu fiz aqui, ó, nessa volta com fio na cor laranja. Então, para cada intervalo de 2 correntes, eu trabalhei os grupinhos de 3 pontos altos. Ficou um total de 3 voltas, né, de grupinhos com 3 pontos altos. Agora, chegando aqui no final, gente, ó, eu fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui, novamente, eu cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar
eu vou trabalhar com fio na cor laranja. Ó, então, eu vou trazer esse fio aqui para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar a hora do arremate. Peguei aqui o meu fio na cor laranja, pode ir em qualquer um dos intervalos. Eu vou vir aqui, nesse intervalo aqui de 2 correntes, e vou prender aqui esse fio fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e 2, ficando com um total de 3 correntes. 3 correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo intervalo aqui, gente, ó, de 2 correntes e vou fazer mais um ponto alto. No mesmo intervalo, um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos, ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 6 pontos altos. Desculpa, gente, 5 pontos altos não, 6 pontos altos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e agora 6 pontos altos. Contando com as 3 correntes que a gente fez aqui, ó, para dar a altura de um ponto alto, a gente fica com um total de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma corrente de separação agora. Laço meu fio, vou vir aqui num próximo intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto apenas. Vai ficando assim. Agora, eu faço uma corrente, laço meu fio. No próximo intervalo, eu vou trabalhar, no próximo intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente e sigo trabalhando dessa forma. Para um intervalo de uma correntinha, ó, um grupinho de 7 pontos altos. No próximo, um ponto alto apenas. No próximo, um grupinho de 7 pontos altos. No próximo, um ponto alto apenas. Por isso, gente, que a gente precisa ter uma quantidade de grupinhos aqui, ó, de 3 pontos altos, que seja a par, que é para aqui, no bico de acabamento, né? Quando a gente tá fazendo o bico de acabamento, dá certinho. Então, vamos seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a volta, a minha peça tá ficando assim. Essa volta, gente, ó, se você tá fazendo a sua peça e você vir que ela tá ficando só um pouquinho assim, não tem problema. Quando a gente fizer a próxima carreira, vai ficar certinho, ó. Quando eu arrumo aqui na minha mesa, deixa eu arrumar aqui certinho pra vocês verem melhor. Ó, quando eu arrumo aqui na minha mesa, já fica bem certinho. Mas, se você observar que ela tá ficando só um pouquinho assim, gente, ó, a próxima carreira já vai ficar bem retinho o nosso centro de mesa. Então, aqui, ó, trabalhei os grupinhos de 7 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e o grupinho de 7 pontos altos, ó. Então, para o intervalo de 2 correntes, 7 pontos altos. No próximo, um ponto alto apenas. No próximo, 7 pontos altos. E assim, dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto alto, uma corrente de separação. Eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo, ó. Finalizei aqui toda a minha volta. Agora, eu não vou cortar o meu fio. Eu faço uma, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e uma corrente que será de separação. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, uma de separação. Agora, eu faço uma laçadinha, vou vir aqui, ó, no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto
com uma correntinha de separação, ó, entre um ponto alto e outro. Então, fica um total... Então, gente, fica aqui, ó, um total de 7 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. 7 pontos altos contando com essas 3 correntes aqui, ó, que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Finalizei aqui os 7 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto e outro. Agora, eu não faço corrente de separação, eu vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto. E aqui, eu faço um ponto baixo sobre esse ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui no grupinho de 7 pontos altos, ó. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente e vou seguir trabalhando aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base e uma correntinha de separação entre um ponto e outro, gente. Então, essa será a nossa repetição, ó. Venho aqui no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, venho aqui no próximo, um ponto alto. Formou aqui o grupinho de 7 pontos altos novamente, com uma corrente de separação entre um ponto e outro. Fiz aqui o meu último ponto alto, não... Fiz aqui, gente, o meu último ponto alto, né, dos 7 pontos que a gente trabalhou com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Chegando aqui no final, fiz o meu último ponto alto, não faço corrente de separação agora. Eu venho direto aqui sobre esse ponto alto, gente, ó, e faço um ponto baixo. Então, a minha peça, ela vai ficando dessa forma. Essa será a nossa sequência. Vamos trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei toda a minha volta e a minha peça, ela tá ficando assim. Então, agora, chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto baixo sobre esse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu conto uma, duas, ó, uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o fio branco para fazer o acabamento aqui em ponto picô. Não quer cortar o fio, você vai caminhar com um ponto baixíssimo para esse espaço de uma correntinha aqui ao lado, ó. Então, eu vou trazer esse fio, gente, para esse espaço de uma correntinha aqui ao lado, só para facilitar a hora do arremate. Olha que lindo tá ficando o nosso centro de mesa. Então, gente, peguei aqui, ó, o meu fio branco. Agora, eu vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha, gente, que eu fiz, ó, que eu trouxe esse fio para facilitar o arremate para o intervalo de uma correntinha. Então, aqui, eu vou pegar esse meu fio e vou prender o fio aqui fazendo uma laçadinha, ó, que não será contada como uma correntinha, não será contada como um ponto baixo. Eu só prendi aqui o meu fio, gente. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, ó, no pezinho do ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Para formar aqui um ponto picô, gente, ó, formou o meu primeiro ponto picô. Depois, eu arremato aqui esses fios, ó. Vou vir aqui no próximo intervalo de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, agora eu faço 3 correntinhas novamente. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e faço um ponto baixo, formou mais um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu faço 3, ó, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto, ó. Faço um ponto baixo. Vou vir no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, agora eu fiz um ponto picô com 5 correntinhas. Se você não quiser fazer esse ponto picô com 5 correntes, vocês podem fazer todos os pontos picô com 3 correntinhas apenas. Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas agora, ó. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas e vou fazer o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com ponto baixo. 1, 2,
3 correntes, ó. Pegando essas duas laçadinhas, um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, gente, vai ficar assim, ó. 2 pontos picô com 3 correntes, um ponto picô com 5 correntes e 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, pegando aqui, gente, ó, nessa carreira que a gente fez com os grupinhos de 3 pontos altos, na mesma cor que eu tô trabalhando aqui os pontos picô, ó. Então, vou tirar como base esse grupinho aqui de 7 pontos altos, ó. Então, entre esse grupinho aqui de 3 pontos altos e esse grupinho, a gente trabalha ponto alto duplo nesse ponto e nesse ponto aqui de cada um dos grupinhos, ó. Faço duas laçadinhas, vou vir aqui, ó, esse ponto aqui, gente, eu pego a minha agulha e passo aqui, ó, por trás, como se fosse trabalhar um ponto alto. É um ponto alto duplo em relevo, gente, ó. Então, gente, ó, passei aqui a minha agulha por esse ponto, ó, novamente, ó. Duas laçadinhas na agulha, vou vir aqui, esse ponto aqui, ó, passo a minha agulha aqui, ó, dessa forma. E agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Eu solto duas laçadinhas, alongo um pouquinho o meu fio, gente, ó. Solto mais duas laçadinhas, alongo mais um pouquinho o fio e fecho essas duas laçadinhas juntas. Trabalhei aqui um ponto alto duplo. Isabela, posso trabalhar um ponto alto triplo? Pode sim, gente, que vai dar certo também. Então, aqui, ó, duas laçadinhas na agulha. Agora, ó, eu vou vir nesse próximo grupinho de 3 pontos altos, pegando esse ponto alto aqui, ó. Eu passo a minha agulha, ó, para o lado avesso, trazendo ela para o lado da frente da minha peça, ó. Dessa forma, né? Como se fosse trabalhar o ponto alto. É o ponto alto em relevo, gente. Então, ó, ponto alto duplo. Eu solto duas laçadinhas, eu alongo um pouco o meu fio, duas laçadinhas e fecho. Agora, venho nesse grupinho aqui de 7 pontos altos com uma corrente de separação. Na primeira correntinha, ó, aqui tem o meu primeiro ponto alto, vou vir nessa correntinha, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, porque agora eu vou trabalhar um ponto picô. Vou vir aqui no pezinho do ponto, um ponto picô. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, ó. Pegando essas duas laçadinhas, eu trabalho aqui o meu ponto picô. Fiz o meu ponto picô, venho no próximo intervalo aqui de uma correntinha, um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas, faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. 3 correntes e sigo trabalhando dessa forma, gente, ó. Um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. 3 correntes, novamente, ó. Trabalho aqui um ponto picô. No próximo intervalo, um ponto baixo. Então, dois pontos altos não, gente, desculpa, 2 pontos picô com 3 correntes, um com 5 e 2 com 3 correntinhas. Vamos trabalhar novamente o ponto alto duplo. Duas laçadinhas, trabalhei sobre esse ponto, agora eu preciso trabalhar sobre esse, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, passando a agulha aqui por trás, pegando aqui por trás do ponto, gente, ó. Puxo, ó, novamente. Passando a minha agulha aqui para trabalhar um ponto alto duplo em relevo aqui sobre esse ponto, ó. Então, ó, ficou 4 laçadinhas na agulha. Eu solto duas laçadinhas, alongo um pouco o meu fio, ó. Duas laçadinhas, alongo um pouco o fio e fecho essas duas laçadinhas juntas. Vou arrumar aqui a minha peça, ó, para vocês verem aqui sobre a base, para vocês verem que tá ficando certinho. Tá tendo obra, gente, aqui perto, então vocês estão ouvindo barulho. Agora, um ponto alto duplo novamente, ó, duas laçadinhas na agulha, vou vir aqui no próximo grupinho de 3 pontos altos, ó, passando aqui por esse ponto para trabalhar o meu ponto alto duplo em relevo. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha, ó. Solto duas laçadinhas, alongo um pouquinho o fio. Agora, duas laçadinhas, alongo um pouco o fio e fecho essas duas laçadinhas juntas. Vou vir no primeiro espacinho de uma correntinha aqui desse grupinho e prendo com um ponto baixo. Vai ficando dessa forma, ó.
Gente, esse acabamento é muito lindo. Esse bico de acabamento dá todo um charme na peça. Olha que lindeza. Então, essa será a nossa sequência. Vamos trabalhando assim, gente, ó, dando a volta em toda a nossa peça. Chegando no final, ó, quando chegar aqui no final, a gente vai trabalhar um ponto alto duplo sobre esse ponto aqui também, para ficar exatamente igual ficar nos outros, ó, nos outros grupinhos. Então, vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta e olha que lindo que fica esse bico de acabamento. Gente, quando a gente finaliza, a gente vem aqui, ó, vai dando uma arrumadinha nos pontos picô e fica bem certinho. Então, aqui no final, ó, fiz o meu ponto alto duplo para finalizar aqui essa volta. Vou vir aqui, gente, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, ó, vou vir aqui e vou prender com ponto baixíssimo para fechar aqui toda essa volta. Aqui eu já cortei o meu fio, agora a gente vai fazer o arremate. Então, fica assim, gente, ó, e fica bem certinho. Vamos arrematar agora esses fios. Para arrematar esses fios, eu gosto de utilizar a agulha de tapeçaria, gente. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate, mas se você não tiver agulha de tapeçaria, pode fazer o arremate com agulha de crochê também, ó. Aqui, lembra daqueles fios, ó, que ficaram juntos, que eu falei? Vou deixar esses fios juntos para facilitar a hora do arremate, ó. Então, eu vou vir aqui e eu faço um nozinho, gente. Eu não aperto tanto esse para não repuxar a minha peça. Agora, eu faço mais um nozinho e esse eu aperto bem. Eu corto aqui o excesso do fio e passo um pinguinho de cola. Pode ser cola pano, pode ser cola de silicone. Eu vou fazendo dessa forma, gente, com todos esses fios. Esse aqui, ó, eu vou pegar esse fio e vou passar ele aqui por entre esses pontos, ó, para facilitar aqui o arremate, gente. Essa agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. Então, eu venho aqui, ó, e vou passando esse fio por entre os pontos, ó. Dessa forma, ó. Então, vem passando aqui por entre os pontos, depois a gente corta esse fio e passa também um pinguinho de cola para ficar bem certinho, né, o nosso arremate. Agora, eu vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar aqui o excesso, gente, ó, desse fio. A gente vai fazendo isso, ó, com todos os fios. Dessa forma, a gente vai fazendo com esses fios aqui também, ó. Então, eu vou finalizar aqui, né? Vou arrematar todos os fios para finalizar o vídeo junto com vocês. Bom, gente, então esse aqui é o resultado da minha peça e olha que lindo ficou esse bico de acabamento. Esse centro de mesa, gente, para combinar aí com o nosso jogo de cozinha, sucesso de vendas com square, mas como eu falei para vocês, vocês podem fazer aqui, gente, ó, o início todo com uma única cor, igual eu mostrei para vocês aí no início do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Finalizou a peça, gente, vem aqui dar uma arrumadinha no bico de acabamento, que fica super lindo. Dá para fazer aí em outros tamanhos, você pode fazer um tapete, gente, vai ficar muito lindo também. Dá para fazer suplá se você fizer com menos carreiras, então fica aí muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês tenham gostado desse modelo, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.